Olá! O ChatGPT está na crista da onda, nos Trend Topics. Muitos criadores de conteúdo têm falado a respeito dessa ferramenta, especialmente no que diz respeito à aplicação dela na criação de programas, de aplicativos, de jogos, no mundo da programação. Mas e para os professores, será que ela tem alguma utilidade? Tem sim! Sabe aquele seu curso, aquele planejamento de aula que você está há horas procrastinando? Essa ferramenta pode te auxiliar nisso. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 passos que você precisa seguir para criar aquele seu curso, para criar aquele seu planejamento de aula e ainda vincular a BNCC. Olha que legal! Bora lá! E se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o Shoyo e esse é o canal Coda-se. Aqui eu falo para vocês a respeito de programação, robótica, cultura maker e tecnologias educacionais. Mas antes de começar com o conteúdo, eu quero fazer um pedido para vocês. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que eu lançar por aqui. E a intenção desse vídeo é criar um plano de aulas e vincular a BNCC. Como esse aqui é um canal sobre tecnologia, eu vou pedir para o ChatGPT criar para mim um plano de aulas abordando a plaquinha ESP32. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para isso acontecer é acessar o site do ChatGPT, que eu vou deixar na descrição abaixo do vídeo. Uma vez no site, você precisa ter uma conta, que pode ser a sua conta do Google, e você vai usar essa sua conta do Google para logar aqui no site, através desse botãozinho aqui, ó. Eu vou clicar nele e vou aparecer já lá no ChatGPT. Ele está lendo e aqui ele criou. É muito importante falar para vocês que nos últimos dias eu busquei me familiarizar com essa ferramenta, exatamente para conseguir com que ela fizesse os meus planos de aula, para conseguir também vincular os meus planos de aula aos códigos da BNCC. Então, é muito importante que você siga estritamente os passos que eu vou seguir aqui para que você consiga os mesmos resultados. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês antes. Vocês precisam saber o mínimo a respeito da BNCC para você ter sucesso na criação do seu plano de aulas e também vincular essas suas aulas à BNCC. Do contrário, vai ficar bastante difícil. No meu caso, eu quero criar um itinerário formativo do ensino médio que aborde o ensino da placa ESP32. Então, eu vou pedir aqui, ó, crie um plano de 10 aulas sobre ESP32. O comando é bem simples. E você pode ver que ele já está criando aqui 10 aulas abordando a ESP32. Ele começa aqui falando sobre uma introdução à ESP32 na aula 1, depois na aula 2 a instalação do ambiente de desenvolvimento, depois o primeiro projeto, trabalhando com Bluetooth na 4ª aula, a conexão com a internet, depois trabalhando com displays OLED, a leitura de sensores, que é algo bastante importante, o controle também de atuadores, olha só que legal, a integração com plataformas de IoT, como por exemplo o ThingSpeak. E ele termina aqui sugerindo um projeto final, muito bacana. Uma outra coisa que eu posso pedir para o ChatGPT é que ele organize cada uma dessas aulas de acordo com a quantidade de minutos ou de horas que eu tenho em uma aula. Então, eu vou pedir aqui que ele organize a aula 1 em 120 minutos de aula. Eu dei o comando e olha só que bacana que ele vai fazer agora. Ele começa falando a respeito do objetivo, depois ele sugere uma introdução de 10 minutos, depois o que é ESP32 em 15 minutos, o histórico do ESP32 em mais 15 minutos,
as aplicações da plaquinha ESP32 em mais 15 minutos, as características técnicas da plaquinha ESP32 em 30 minutos, comparação com outros microcontroladores em 15 minutos, exemplo de projeto com ESP32 em mais 15 minutos, perguntas e respostas 10 minutos e a conclusão em 5 minutos. Tudo isso aqui totaliza os 120 minutos que eu pedi para o ChatGPT. Você deve lembrar que eu falei para vocês que você deve saber o mínimo de BNCC para tentar vincular o seu projeto através do ChatGPT. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou vincular um código de competências gerais da BNCC à minha aula 1. Esse código é um código genérico, ele vai servir para a maioria dos projetos tecnológicos e eu vou sugerir agora que o ChatGPT vincule esse código de referência de competências gerais da BNCC à aula número 1. Relacione a aula 1 ao código CG01 de competência geral da BNCC e a outros códigos de competências gerais da BNCC em que é possível relacioná-la. E olha só que bacana que ele vai fazer pra gente. Ele começa dizendo que a aula número 1 pode ser relacionada ao código CG01. Ele fala exatamente o que é o código CG01. Você pode ver que termina aqui nas aspas. E aqui ele começa dizendo que inclui o uso de microcontroladores como o ESP32 para realizar projetos de tecnologia da informação e comunicação. E ele começa agora a vincular a outras competências gerais da BNCC, como por exemplo o código CG02, o CG03, e ele explica exatamente os motivos pelos quais ele consegue vincular essa aula número 1 às competências gerais da BNCC com esses códigos. Ainda sobre aquilo que eu falei para vocês, de ter pelo menos o mínimo de conhecimento da BNCC, eu vou vincular agora um código de habilidades dos eixos estruturantes dos itinerários formativos. Lembra, né? Eu falei que eu ia criar um itinerário formativo que abordasse a plaquinha ESP32. Então eu vou colocar o código aqui, vou pedir para ele vincular a aula 1 a esse código de habilidade e também a outros códigos de habilidades dos eixos estruturantes da BNCC. Relacione a aula 1 ao código, e aqui está o código da BNCC, e a outros códigos de habilidades específicas dos eixos estruturantes dos itinerários formativos do ensino médio. E aqui ele começa. Ele já fez a vinculação da aula 1 com esse código aqui que termina com a referência 04 e ele começa agora a vincular a outros códigos de habilidades da BNCC. E agora o último passo, eu vou pedir para ele tentar vincular essas habilidades trabalhadas na aula 1 a outros eixos estruturantes, a outras habilidades dos eixos estruturantes da BNCC. Eu vou perguntar para ele aqui, é possível associar a aula 1 a habilidades de outros eixos estruturantes dos itinerários formativos do ensino médio? Se sim, diga quais e exiba seus códigos de referência. E ele começa dizendo para mim que sim. Olha só que legal. Ele começa agora a falar dos eixos estruturantes e ele começa a dizer os códigos, a falar o que tem nesses códigos e a vincular, a nos dar os motivos pelos quais ele está vinculando essa habilidade à aula 1. Olha que legal, vou pedir para ele continuar se houver mais. E olha só, ele está dizendo que sim, ainda há mais eixos estruturantes e habilidades específicas dos itinerários formativos de ensino médio que poderiam ser relacionados à aula 1.
Muito bem. E é assim que a gente pode fazer aquele curso que estava lá há muito tempo na nossa cabecinha, mas que dá aquela preguiça enorme de sentar e estruturar e depois de vincular a BNCC. Eu confesso que muitas vezes eu deixei para lá, eu guardei na cabeça e não fiz, mas agora vai ficar tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido para os professores, não só de tecnologia, mas de toda e qualquer outra matéria possível. Eu vou pedir ainda para ele continuar se houver ainda mais possibilidades de vinculação dentro da BNCC. Vamos ver o que ele diz. Olha só, e ele dá mais resultados ainda. Eu vou novamente falar para ele continuar se houver mais. Como vocês podem ver, essa inteligência artificial pode ser muito útil para professores. Usem ela sem moderação, tirem o máximo de proveito, sigam os 5 passos que eu mencionei para vocês. Lembrem, vocês precisam saber o mínimo da BNCC e a partir disso eu tenho certeza que vocês vão poder criar muitas aulas utilizando essa inteligência artificial, muitos cursos com muito mais facilidade e muito mais rapidez. E agora eu me despeço de vocês, até a próxima!